Bem-vindo, pessoal, tudo bem? Rapaziada, entrando aí, o Ítalo já deve estar chegando aí. Como é que tá, Léo? Boa tarde, Léo. Que horas é aí no Uruguai, Léo? Uma hora a menos, não? Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Estão me ouvindo bem? Faz um joinha aí, se estiver me ouvindo. Ah, beleza. Show de bola. O Ítalo tá chegando aí. Ele entra aí. Pessoal, ontem nós não tivemos live, porque tem uma outra live de um pessoal nosso aí também, então a gente, nas terças-feiras, geralmente a gente não vai fazer live. Mas, pelo menos enquanto durar esses decretos aí, a gente vai manter essas lives diariamente. Hoje a live vai ser com o Ítalo Lorenzon, Terça Livre, grandes parceiros nossos, que tem feito um grande trabalho. O Ítalo vai falar sobre essa desinformação, uso político disso, e outras coisas que ele tem falado também no Terça Livre, que na minha opinião tem sido aí o melhor canal para que a gente possa estar sabendo de todas essas informações que circundam aí o coronavírus, etc. Daqui a pouco ele chega, eu já chamo ele. Vamos ver aqui. Bem-vinda, Lídia, Jussara, o Saulo, o Henrique, o Cássio, a Elisa, a minha mãe, a Zaira tá aí. Benvenuto, Sil, Anilian, o Gabriel, Renata, a Márcia, Diaconiverso, é o teu nome mesmo, cara? Diaconiverso? Meu Deus. Lucas, a Thalissa, a Poli, e os parceiros que já estavam antes, o Eduardo, o Léo. Entrou o Lorenzo agora aí. Salve, Lorenzo. Pessoal de Portugal aí também. Caraca, a galera de Portugal nos assistindo. Fala aí, Tulon. E aí, Lucas, tudo bom? Como é que vai? Beleza, brother? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Perfeitamente. Perfeitamente. Maravilha, maravilha. Daí, chegou o coronavírus aí, não? Dizem que chegou aqui, eu estou no Distrito Federal, né? Sim. Esses dias fizeram uma reportagem dizendo que a primeira morte reportada de coronavírus testou negativo. Ou seja, a morte que foi testada deu negativo, pô. Deu negativo. Não, mas o mais absurdo disso tudo, o mais absurdo disso tudo foi um caso em Limeira, né? Aí no caso é ignorância mesmo misturada com um pouco de histeria, né? Não foi. É Sim. um jornalzinho pequeno em Limeira. A manchete foi o seguinte: Limeira registra a primeira morte por suspeita de coronavírus. Quer dizer, a suspeita que matou, né? Sim, Não é, é. não é, Aqui não em é, não Criciúma, hoje, faleceu um ex-aluno meu, o seu Evaldo Stopassoli. Ele já olha, tinha alguns problemas respiratórios e tal. E a primeira notícia que saiu aqui nos jornais foi que foi Covid. Aí deu mais um pouquinho, o pessoal estava se lamentando já e foram fazer os procedimentos, viram que não tinha nada a ver com Covid. O cara tem problema de coração, eu sei disso porque eu já dei aula para ele, né? Enfim, o pessoal tá numa torcida ferrenha para que seja o nossa. Coronga, né? Não, Corongão. A galera tá na torcida. tá proibido morrer de qualquer outra coisa no Brasil. Não tem mais Né? malária, não tem Não tem, não influenza, não tem, tem não tem. dengue. Não, veja bem, a gente tem que deixar isso claro aqui. Ninguém está dizendo aqui que o coronavírus não é um vírus que tem que ser cuidado, que isso não precisa. Você que tem avô em casa, que tem avó, entendeu? Tem alguma pessoa aí com problema respiratório, com problema do coração, né? O famoso grupo de risco, né? Ninguém está dizendo Sim, que você não deve tomar um cuidado com essas pessoas, né? Só que é o seguinte, a gripe comum já mata muita coisa, muita gente, né? A gripe comum já mata bastante. O, são, só no estado de São Paulo, por mês,
uma média de 2.000 pessoas. Isso é DataSUS. 2.000 pessoas, né? Agora, É eles querem muita gente. realmente. Mas é 2.000 pessoas, vejam vocês. Infelizmente, a gente tem que ser frio nesse momento, né? Pessoas morrem, né? Acontece das pessoas acabarem morrendo. Infelizmente, tem que ser frio. São 2.000 pessoas num universo aí de acho que 48 milhões de pessoas, se não me engano, no estado de São Paulo, Sim, né? Tá dentro do que se considera normal, né? Tá dentro do que sim, se considera normal. Se o coronavírus não ultrapassar demais esse número, desculpa, está dentro do que se considera normal. O coronavírus é gripe, né? Não existe assim a gripe comum óbvio, existem as diferenças, as diversas cepas da gripe, né? Mas a influenza A ela tem diversas subdivisões, né? São mais de 400 tipos, né? O coronavírus é uma delas. sim, Então, assim, é gripe, é gripe. A pessoa pega a gripe e acaba morrendo. Alguma gripe às vezes é mais forte, outra gripe é um pouco mais fraca, mas de modo geral é gripe, né? sim, Então, tá se criando um factóide em torno disso, está se prescrevendo um negócio, né, em torno de uma coisa que, se você for olhar nos números, não se justifica. Ou se pelo menos se justifique, né, vamos partir da premissa inversa, né, fazer o raciocínio inverso. Vamos supor que você diga o seguinte, não, mas a ameaça que o coronavírus me impõe, para mim já justifica eu não sair de casa. Eu não quero sair de casa porque Ah, eu mas, mas não quero então, correr esse então tem que risco. ficar em casa por gripe normal também, então. Ou Pois por é, influenza, ou então por pois é, dengue, ou então pois por é. acidente de carro. Pois exatamente. Porque uma hora, a partir do momento que o coronavírus passar, e vai passar como toda pandemia, né? É uma pandemia, né? O pessoal vê pandemia, já pensa em extinção da espécie já, né? Não, meu filho, uma pandemia de gripe tem todo o santo ano. Acontece mesmo, é toda essa época do ano, acabando o inverno no hemisfério norte, começando o inverno aqui, né? Acontece mesmo esse processo, né? Sim, Então, uma vez que acabou o coronavírus, uma vez que acabou essa pandemia, você vai ficar em casa, você vai sair na rua por quê? Se só diminuiu uma porcentagemzinha pequena da sua chance de morrer, né? Quer sim, dizer, no final das contas, é um terror psicológico que o pessoal faz, né? Fala as coisas de uma maneira como se fosse, né? Olha, se você sair na rua, existe uma chance de 0,00 tanto por cento de você ser atingido por um meteoro. O pessoal já fala assim, não, mas a minha vida é mais importante, então não vou nem correr nenhum tipo de risco. Não sei o quê. Eu falei assim, meu querido, para morrer só basta estar vivo. Viver é um risco. Não existe isso, né? Se fosse assim uma doença que fosse o resultado da doença fosse mudar demais, né? Mudar de sobremaneira a taxa de morte das pessoas, mas não é o caso. Não é o caso, né? Mas enfim, vamos sim. prosseguir, meu cara. Ô Ítalo, tem uma coisa que está acontecendo nesses últimos dias aí. Sim, o que está me chamando bastante atenção dentro desse nosso tema aí que a gente trouxe agora, desinformação, né, o uso político disso. O brasileiro é um povo sofrido. Isso já por história, o povo brasileiro é um povo mais sofrido mesmo. E eu percebo um apelo emocional muito grande nesses últimos dias, principalmente nessa última semana agora aqui, para que esse vírus seja maior do que ele é. E eu vejo isso, Ítalo, nas entrelinhas de cada discurso de governador, de prefeito, de jornalista, de rede de televisões aí, esse apelo emocional trazendo o cidadão comum a uma cortina de fumaça para que ele não enxergue mais nada além das suas emoções, além daquilo que ele tem por zelo, que é o seu carinho com os familiares, etc. Então, eu vejo a histeria entrando nesse grupo aí, em gente saudável, gente que pode estar trabalhando, que está passando para todo mundo, os seus parentes, familiares, que o mundo vai acabar. E o grande responsável por isso é a grande mídia, principalmente esse apelo emocional, o Ítalo. Onde é que nós vamos parar com isso? Porque ele vem com desinformação, vem com apelo emocional, e daqui a pouco, Ítalo, a minha preocupação é que nós não temos mais para onde correr. Né? Não consiga mais dar uma volta nisso, e aí vai entrando Uhum. atrás da outra, até que se chega numa loucura. Vamos lá. É próprio de toda histeria ela ter um pico e ela ter uma queda.
É a própria tulisteria. Ela vai subindo lentamente, ela vai se construindo, já vem sendo construída desde o começo do ano, né? Já vem algumas coisas sendo ventiladas, uma coisa assim e tal. Ah, a Itália está um pouco complicada, não sei o quê, né? Já vinha sendo trabalhado isso, né? Ela vai alcançando um pico, o pico ela cai. Depois do pico ela cai. Nós estamos entrando na queda. A boa notícia que eu tenho para dar para vocês é essa. Nós estamos entrando na queda dessa histeria. Né? Estamos entrando na queda dessa histeria. Graças a Deus. O que está acontecendo? As pessoas estão começando a olhar para o lado e falar assim, mas pera lá, como assim? Né? Eu não posso... eu sou saudável. Eu não tenho contato. A única pessoa do grupo de risco da minha família é a minha avó, que tem 80 anos. Eu não tenho contato com a minha avó. Né? Assim, corriqueiro. Né? Eu moro alguns estados de diferença dela. Ou seja, não vou botar ela em risco. Não vou botar ela em risco. Por que eu não posso sair para trabalhar? Por que eu Sim, não posso? Por que eu não posso? Se eu fosse, é que eu trabalho aqui home office no Terça Livre, né? sim. Nós temos um estúdio aqui em casa mesmo, né? Mas se fosse um atendente, que está mais sofrendo, né? O comércio. Por que eu não posso ir para lá atender as pessoas, né? Quem quiser assumir essa responsabilidade vem também até a loja, né? Por que isso não pode acontecer? Por que eu tenho que sofrer, né, com essa medida, a troco do quê? Que bem vai fazer alguém se eu não sair de casa, não abrir o raio da minha loja? Você quer ficar em casa? Você fica em casa, meu filho. Mas se você, Claro. você quer trabalhar, você trabalha, ué. Ah, eu quero Sim, arcar com as consequências, né? Tudo bem, vai lá. e tu Vou tá fazer o falando resto em da sua nome de vida, na muito verdade, se eu quiser. catarinense, inclusive. Tu tá Oi? falando em nome de muito, tá falando em nome de muito catarinense, porque é o seguinte, eu fui hoje agora, acabei de chegar do mercado e o mercado tá lotado. Lotado, é uma gentarada, só falta fazer churrasco mesmo no mercado. Uma galera no mercado, uma Uhum. gentarada. Será então que o mercado é diferente de um comércio? É diferente enfim, de qualquer Pois é, outro eu quero um restaurante? estudo, eu Tem quero ver um tudo, né? estudo, eu quero ver um estudo depois, eu quero que faça um estudo, tenham vergonha na cara e faça um estudo mostrando qual que é a taxa de morte entre os atendentes de supermercado. Porque já que ser exposto, a impressão que a mídia nos passa é que se você sair, né, por aí e você trabalhar, você está aumentando o risco de morte, né? Eu quero saber qual que é a taxa de morte entre pessoas que Sim, estão trabalhando nos chamados serviços essenciais. Serviço essencial, meu filho, é conversa fiada. Todo serviço é essencial para conversa quem fiada. depende dele, pô. Para quem depende dele, Claro. porra. Entendeu? A E outra, como é diarista que o depende do Estado vai salário me de diarista dizer? para viver. É. Como é que o Estado vai me dizer o que é essencial para mim? Não tem nenhum cabimento isso aí. O que é essencial para mim vai na igreja. E aí? A igreja está fechada? Não dá. Certo? E isso é para muita gente. Né? Então, além do estudo e tudo, veja. Então, olha como forma o imaginário da população. Nego diz que tu pode só ir na conveniência, no posto de gasolina, no mercado e na farmácia. A ideia que transmite é o seguinte: nesses locais não há possibilidade de pegar coronavírus. Não tem, lá não Exatamente. tem, lá não vai, não existe lá. Esses lugares eles estão imunizados por uma força maior, que é da força da essencialidade do ser humano. Meu Deus do céu, que loucura! Pois é. Não, eu quero saber, por exemplo, os governadores vão fazer com os pedágios das estradas, né? Sim. Porque em pedágio de estrada, não sei se você usa sem parar, você está trocando dinheiro, a mulher está lá, eu pego o dinheiro seu, aí eu vou lá, passo para o próximo. Pô, aquilo ali, se o vírus foi isso aí que estão falando, né? Aquilo ali vai acabar, né? Mas enfim, o fato é o seguinte, nem quem está espalhando essa história acredita nisso. Vocês vejam Sim. o Átila Yamarino, Ah, né? o Átila é uma Aquele, vergonha, né, gente? aquele, Pelo amor de aquele, Deus. Né? é, aquele maluco lá que falou, vai morrer 1 milhão de pessoas no Brasil se a gente não tiver o isolamento total. Se não Ah, morrer é porque ele avisou. não, não, mas presta atenção. Você assistiu a entrevista? Sim, já viram? Aham. Repara nos primeiros 5 minutos. O que ele fala para Vera Não me Magalhães? lembro. Hã? Eu não me lembro direito o que ele falou. Não se lembra? Eu peguei mais no Ela, final, eu peguei do meio pro é, final. ela pergunta para ele o seguinte: porque a primeira coisa que eu quero perguntar para o senhor, a primeira pergunta que ela faz: por que você está aqui e optou por fazer a entrevista presencialmente?
ele falou assim, olha, eu tô aqui porque eu tenho 35 anos, eu tô fora da minha faixa de risco, e os membros da minha família que são da faixa de risco, que é o meu sogro, que está com paciente oncológico e tal, ele tá na casa dele, enfim, ele tá isolado, né? Mas eu que não sou grupo de risco, eu posso, né, se eu pegar, eu posso vir aqui, eu posso me dar o luxo de vir aqui, né? E, caralho, isso é isolamento vertical, porra! Deu, ele tá defendendo o que nós defendemos, pô. Você tá fazendo isolamento vertical, Sim. né? O É uma cara fala hipocrisia, que, né? pois é, ele é o bonito, né? Ele pode, né? Ele é, né, o Lírio do Vale, que pode sair por aí andando Sim. e vai para TV Cultura, que com certeza está assim de gente lá, tá assim de gente lá, porque é um operador para cada câmera, são todos Claro. aqueles entrevistadores, né? É a própria Vera Magalhães, né? A galera do É que cafezinho, tá eles todo são mundo. serviço essencial, né, Ítalo? Esse é Pelo um amor de serviço Deus, né? essencial, puta, muito essencial mesmo. Muito essencial mesmo, realmente. O que eu faço? O que eu faria sem a Vera Magalhães? A Deus, eu não sei o que datilógrafa mais bem fazer. paga do Brasil. Exatamente. Eu acho que nós não estaríamos aqui se não fosse a Vera Magalhães e a TV Cultura com Roda Viva, hein? Pois é, exatamente, exatamente, né? Então, assim, mas aí é que tá. O serviço essencial é imune, então. Quer dizer, É imune. o O que vale para imaginário é esse homem? trabalhado para isso. O que vale para esse Átila aí? Ah, tenho 35 anos, eu tenho 30. Eu sou saudável também, entendeu? Acontece comigo, acontece Sim, com ele, pô. Entendeu? Então, se ele pode se arriscar, né? Se não é um risco para ele sair dando a entrevista, por que é um risco para mim estar trabalhando? Sabe, é umas sim. coisas. Aí você começa a ver, aí você começa a olhar a coisa de maneira mais profunda, né? Vamos pegar outros dados aqui. 31% da população brasileira não tem água em casa, não tem água em casa para lavar as mãos. Tem dificuldade para lavar as mãos. 31% não, desculpa. 31 milhões de pessoas. E não dá 31%, dá um todo de 15%. Né? 31 milhões de pessoas no Brasil não tem água em casa para lavar as mãos. Né? Outras 11 milhões de famílias, se não me engano, algum em torno desse número, não estou citando de cabeça aqui, vivem em casas superlotadas. Né? Vivem em casas superlotadas. Quer dizer, locais de contágio. Aí vai o Dr. Osmar Terra, né? Dr. Osmar Terra, que vale lembrar, é um dos grandes heróis do combate ao H1N1 em 2009. Sim, e tem feito um grande trabalho. Pois é, e comenta o seguinte, assim, gente, uma vez que a epidemia já se espalhou, né? Não vai matar a galera toda, pode ficar tranquilo, a taxa de mortalidade disso aí é pequena, é baixíssimo, né? Mas uma vez que a epidemia se espalhou, você não volta, você não devolve ela para a caixa. Você tem que deixar todo Sim, mundo. Você não consegue mais. O que acontece? Você vai juntar as pessoas que estão contaminadas e estão assintomáticas, que são milhares de pessoas, milhões de pessoas no Brasil que estão contaminadas e estão assintomáticas. e nem sabe, né, Ítalo? E nem Nem sabe que sabem, está nem contaminado. sabem. Eu posso estar com coronavírus. Sim, claro. Eu posso estar Eu com estou coronavírus. espirrando igual Você. um cavalo faz 4 dias seguidos. Pois Não sei é, se eu não tô, eu não vou ficar indo no hospital, estou me sentindo bem. eu também, porra. Não tô, né? Enfim. O que acontece? Você junta essa galera e você bota ela para conviver com os seus avós idosos, Uhum. entendeu? Você bota ela para conviver com o parente que tá com problema respiratório, entendeu? Com problema Sim. crônico, algum problema crônico. Quer dizer, você faz isso, você está matando essa gente. Entendeu? Você usar de quarentena para combater gripe, meus caros, isso é genocídio. Isso é É genocídio. irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade Irresponsabilidade. demais, demais, demais. Né? Você tem, em algum momento, você pode usar uma paralisação temporária, até para dar uma desaceleração, perdão. Uma Até para você desaceleração. ver em que pé que anda, né? Não, peraí, vamos ver aqui o que está acontecendo. Aí depois a gente vê, vamos Exato. tomar alguma Mas isso medida. compra tempo, isso vai te comprar tempo Sim, só. Porque, no final das contas, a epidemia de gripe só para, a curva, né, só achata, como eles dizem, no momento em que o vírus parar de achar hospedeiro viável. Como é que sim, ele para de achar hospedeiro viável? A hora que a galera está toda imunizada. A hora que a galera está toda imunizada. claro, Foi, claro. para você ter uma ideia, em 2009, né, quando teve o surto de H1N1, o H1N1 ele atacou mais
jovens do que velhos. Bem mais jovens do que velhos. Sabe por que aconteceu isso? Porque um vírus parente do H1N1 teve uma epidemia em 1950. E muitos velhos já estavam imunizados quando teve o surto de 2009. Por isso que matou mais jovens, por isso que foi uma característica diferente, por isso que a pirâmide etária das vítimas mudou, é diferente, né, em 2009. Porque o vírus de 2009, muitos velhos já tinham sido imunizados lá atrás, né, em 1950. Sim. Né? Uhum. Ô, Ítalo, então, veja, esses decretos atrás de decreto, aqui em Santa Catarina foi um atrás do já é o terceiro. E com certeza vai ter o quarto, o quinto, porque o governador aqui, ele já mostrou que realmente tem intenção de botar na conta do Bolsonaro enquanto não tiver tudo certinho, enquanto não chegar o equipamento, etc, etc, etc. Veja, essa turma, eles estão completamente descolados da realidade e não estão olhando para lado nenhum além do seu viés político. Por isso eu trouxe tu aqui, Ítalo, porque essa situação de desinformação, ela nem é cogitada, ou seja, não há uma outra situação senão a do governador. Se alguém disser que tem alguma coisa diferente do que ele tomou adesão, já pode ser preso, já podemos ficar ainda em cárcere, pode ser multado, como está sendo no Rio, como está sendo em São Paulo. E isso, Ítalo, agora eu vou entrar na parte mais difícil, nego já está dando para as pessoas cesta básica. Parece que a gente está no nazismo, cara, ou no comunismo. Nego começa a dar migalha para todo mundo para endossar o discurso dos governadores, dos prefeitos, para dar aquele... Não, tá vendo? O governo está dando. Horas. Quem é que não sabe o que é isso, né? Isso aí vai dar um cala-boca na turma, no pessoal um pouco mais de classe média baixa, né? Para que o povo não fique louco. Mas no final das contas, Ítalo, olha só, nós já não temos a liberdade individual ir e vir. A iniciativa privada morreu. Nós só temos mais um, que é o direito à vida. E não me parece estranha a ideia de tirar a nossa vida aí. E de forma democrática e popular. Pois é, não, o que acontece é o seguinte, vamos lá, né? Esses governadores, tem muitos que estão indo na onda, né? Infelizmente é isso. Eu não sei qual que é a posição do comandante Moisés a respeito disso, né? O comandante Moisés que foi uma das maiores decepções que foi a maior, tenho certeza, porque era do PSL e tinha tudo para dar certo. E eu entrevistei o comandante Moisés no Terça Livre. Eu dei a minha modesta contribuição para a eleição dele de modo especial, mais do que qualquer outro governador. Mais do que qualquer outro governador, né? Então, assim, eu me sinto enojado com esse tipo de coisa, né? E o comandante Moisés, assim, não só o comandante Moisés, mas todos os governadores, o que vocês precisam fazer? Pedir impeachment, meu filho. Pedir impeachment, não tem o que fazer a mais, assim. E desobediência civil. Porque vai chegar uma hora, vejam vocês, isso já está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, tá? No Rio de Janeiro e em São Paulo são 2 estudos de caso, porque foram duas metodologias diferentes para conseguir o mesmo objetivo, né? No Rio de Janeiro você teve o Witzel que baixou um decreto, falou assim, eu mando aqui nessa porra e pronto, acabou, né? Tem que fechar tudo aqui e pronto. Em São Paulo não é o Dória que está fazendo diretamente. O que o Dória está fazendo, né, o João Dória? Ele tá pressionando os prefeitos para que os prefeitos fechem as suas cidades. Para não cair na conta dele. Para não cair na conta dele. Entendeu? Aqui é o Moisés. Moisés decretou e acabou. Pois é. A vantagem disso daí é o seguinte, né? Começa a ter, o Moisés, para fazer isso, ele não tem agente sanitário, por exemplo. Né? Então, ele vai ter que, para fazer impor isso aí, para fazer valer isso aí, tem que ser a PM. Né? E o PM, a polícia militar, né, salva as exceções, mas a polícia militar é feita de pessoas, cidadãos como nós, como eu e você, que estamos assistindo, né? Então, eu tenho recebido muitos depoimentos de policiais, estão dizendo assim, porra, como é que eu vou prender trabalhador, mano? Tá louco? Né? Eu recebi, agora há pouco, antes de entrar aqui ao vivo, eu estava no telefone com um policial, não vou dizer de onde é, né, só para preservá-lo, né? Ele recebeu uma denúncia, né? O pessoal fez uma denúncia de um senhor que estava vendendo bolo na rua, né? Aí ele chegou lá e falou assim, olha, senhor, fizeram aqui a denúncia e tal, não sei o quê. Você pode vender um pouquinho mais para lá, fazendo um favor? E já vê 2 para mim, por favor.
Entendeu? Foi isso. Perfeito, Foi já deu a isso. resposta dele, deu o recado. Pois é. Não, é isso aí que está acontecendo, entendeu? O policial não quer fazer isso. O Sim. policial não vai querer. À medida que vai chegando no WhatsApp do policial, né, casos como aquele borracheiro que estourou o pneu e botaram o coronavírus na conta dele. Casos, por Uhum. exemplo, né, agora está tendo uma nova hashtag que tá circulando por aí, né, o filme seu hospital, né, para mostrar os hospitais vazios, né? Sim. À medida que os números vão aparecendo, né, eu falei aqui do número é, número de mortes por gripe comum, né? No estado de São Paulo, 2.000 pessoas, né? Eu cheguei a citar esse número ou não? Não. Não. Bom, então, todo caso, né? No estado de São Paulo morrem 2.000 pessoas Ah, citou sim, por citou. mês. Citou no começo. É, Citou. isso. Então, assim, aí você quer realmente. Aí aparece a CNN, né? O policial militar que lida com mortes, né? Lida com necrotério, essas coisas, acaba lidando com isso daí, né? Aí aparece a CNN dizendo que os necrotérios estão entalados de pessoas porque morreu 60 pessoas no Ah, é último o fim da mês. picada. Ah, mano, pra cima de Moá. Aí eu tive que Não escutar, dá. veja você, eu tive que escutar uma pessoa, estava conversando aqui com outra pessoa aqui no estúdio, né? Tava pelo telefone. Ela disse o seguinte: Ah, mas por que que antes não lotava os hospitais? Como não lotava os hospitais, meu filho? Que mundo você vive? Entendeu? Sempre lotou, mano. Porra, o que mais tem é foto de SUS e nego no chão. Entendeu? Não tem leito para todo mundo, entendeu? Sim. É uma situação Não, terrível. Mas é o parece que terrível que a aconteceu gente uma coisa reconhece. inédita, né? Parece que aconteceu uma coisa, né? Nunca aconteceu. Nossa, nunca aconteceu isso aí, meu Deus do céu, né? Hospital lotado, meu Deus, onde é que isso aconteceu na É, história? Nunca aconteceu. Então, meus caros, vou contar uma história para vocês, vou contar a verdade para vocês. Estão fazendo você, acham, né, que vão fazer que você vai abrir mão da sua liberdade por causa de gripe. É isso. Afinal das contas, é isso. Ah, é um pouquinho mais A forte, é um pouquinho mais realidade se fraca. impõe, né, Ítalo? A realidade se impõe, ninguém vai Pois deixar de é, ir para a rua e trabalhar por causa de método, né? pois é, exatamente. E agora é o seguinte, agora vai começar realmente, vai começar a estiagem, vai começar o inverno, né? O inverno mata todo ano no Rio Grande do Sul, mata muito no Rio Grande do Sul, né? Matam velhinhos, infelizmente, acontece. Isso aí, né? Não, eu não gosto de falar assim, parece que eu sou insensível, né? Falo assim, nossa, você Sim. tá. Mas, gente, é o que acontece, ponto. Né? Eu não posso, não tenho poder para evitar. Agora, o que eu acho que não justifica é você abrir mão de tudo que está abrindo, né? Você abrir mão do seu ganha-pão, né? Por uma coisa que nem vai solucionar, porque quarentena não funciona. Ainda se Sim. funcionasse, ainda se funcionasse, né? Você, Não não, tem vamos nenhuma salvar vidas explicação, Ítalo. Não tem vamos, nenhuma vamos salvar. explicação para isso, nós não conseguimos entender ainda aqui. O pessoal está completamente. É, Aí essa desinformação chega aqui, o pessoal fica com medo, às vezes, de falar alguma coisa. Hoje, inclusive, teve. Nós temos um deputado aqui que é nosso parceiro aqui, que é o Gessé, tu conhece, né, Ítalo? Pô, uhum, o Gessé meteu uma revogação para assustar o negócio, né? Para tirar. Não foi nem para a pauta, né? Não quiseram colocar em pauta, não quiseram ler o negócio. E olha que tem muita gente contra o governador aqui. Mas nego não quer nem falar sobre isso, porque de repente pode ter retaliação ali na frente, etc, etc. Sabe? É uma coisa que nem legalmente nós estamos podendo fazer alguma coisa. Eu falei para os meninos aqui, ó, é o seguinte, galera. Começa a processar um, processa outro, bota o promotor na justiça, exato, começa a processar nego. Porque senão não vai exato, dar, nós vamos ficar a mercê desses caras. exato. As lojas americanas, por exemplo, abriram, né, as portas da marra, né, a forceps. Sim, Entraram com liminar, a juíza deu liminar. claro, vamos fazer o quê? Não tem essa É, aí. Então entendeu? Então, é assim, muita tem que gente tentar. mandando, é muito cacique, né, o Heitor, dando canetaço aí, e aí fica o Bolsonaro, coitado, tentando rebolar para um lado, para o outro, para não tentar desagradar todos, mas também ao mesmo tempo ficar do lado do povo, para se A manter no verdade, cargo. Né? a Porra, verdade é o seguinte: não esperem do Bolsonaro a solução. não, Não claro que esperem não. Bolsonaro a solução, por vários motivos. Um deles é o seguinte, por uma questão moral, inclusive. Tá? Primeiro, Bolsonaro não tem competência para destituir governadores. Sim. Ele pode, né, querer uma coisa, enfim, forçar uma coisa ou outra, né, fazer pressão, mas ele não tem essa competência, não tem esse poder. Né? E segundo, meu filho, quem é que votou no raio do governador que está te governando agora? Entendeu? Exato. Então vai lá e resolve você. Sabe, Lógico. eu assumo, eu votei no Dória, porque o outro era o Márcio França. Sim. Né?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer pressão pro Dória sair. Lógico. E mesmo que eu não Nós tivesse todos votado aqui também, no mesma coisa. governador, o Vai na governador é casa do cara, seu. sei lá, velho. Não é na casa do cara, não adianta mais ir na casa do cara. Tem que ir na casa do deputado. Tem que É, ter na casa dos deputados estaduais. Esses caras podem fazer impeachment do governador. E eu vou dizer o sim. seguinte: a capital do seu estado é mais próxima que Brasília. Então tira essa bundinha da quarentena aí, não abusa da quarentena, não. Vai lá na frente da É. Assembleia Legislativa e faz Escuta o barulho. recado do Ítalo aí. Né? Vai lá fazer barulho, entendeu? Porque senão. Né? Tem um rapaz que está comentando aqui, Dória e Witzel estão em campanha presidencial. Meu filho nem para síndico de prédio mais, esse povo. Não, Então, esses dois se queimaram de um jeito que agora eles têm que ser o anti-Bolsonaro na última, para tentar alguma coisa. Esses caras aí perderam a chance de exato. ficar calado de um jeito, ô Ítalo. E outra, perderam a chance de uma reeleição para governador. Esses caras vão tomar tufo na próxima aí, pode ter certeza. Vão Uhum. tomar tufo. De repente, um dia aí, quem sabe, né, eles mantendo a ordem que estavam das eleições, respeitando o voto, né, o Bolsodória, etc. aí, respeitando esse próprio nome que eles usaram, de repente, mais adiante, poderiam pleitear aí daqui a uns 8 anos alguma coisa na presidência da República, vice, Uhum. algo mais pujante. Mas agora, acabaram esses caras aí. Esses caras acabaram. Acabaram, realmente, não tem mais o que fazer, né? Deixou a ambição se colocar como obstáculo para eles mesmos, para o sucesso deles mesmos, né? Que foi burrice Sim, isso, né? Ítalo, Não foi. sim, um outro ponto importante que eu vejo vocês falando bastante, e tem muito questionamento aqui também, veja, essa questão do Bolsonaro, dos pronunciamentos do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro fala uma coisa num dia, passa alguns dias ele fala a mesma coisa, mas um pouco mais moderado. O Bolsonaro, ele está jogando com as narrativas, está muito bem claro. E aí vem alguém no WhatsApp nosso aqui, ou no nosso Instagram o tempo todo, perguntando no direct ali, oh, mas o Mandetta está dizendo uma coisa, o Bolsonaro disse outra, o pessoal não consegue relacionar o discurso paralelo. Às vezes eu comento com as pessoas que a mente é muito binária. Se não é uma coisa, é outra. Gostaria do teu comentário, porque eu sei que já falaram disso ali no terça, e por isso eu te trouxe aqui Uhum. também, então, desses discursos do Bolsonaro correlacionado com o Mandetta e também com o Guedes. Vamos lá. No final das contas, eu não tenho como dar a certeza, né, Claro, socrática de que são Mandetta e Bolsonaro impressões. são impressões, né? Agora, é importante destacar que a imprensa sempre tentou criar algum tipo de animosidade entre o Bolsonaro e um ministro Sim, seu, sempre. né? Sempre tentou fazer isso, sempre tentou fazer com o Guedes, tentou fazer com o Moro, né? Assim, o Bolsonaro está Weintraub, incomodado Damares, com todos. todos, né? Em algum momento a mídia tentou demitir, né, algum ministro aí, né? Não Já teve conseguiu. 7 demitidos, né? Mas estão tudo no É, diário oficial ainda. pois é, pois é. Né, o Mandetta é a bola da vez, né? É. Agora, ele está realmente tá bem com o Bolsonaro? Eu acredito que sim. Não vejo razão para achar que não, né? O que ele está dizendo, na verdade, é aquilo que o Bolsonaro diz, né? Faça a recomendação, né? Faça a recomendação. Olha, você está assustado? Você está achando que isso aí pode causar algum problema sério para você? Como existem casos, mas existem casos de tudo, né? Existe caso de cara que morreu, dormiu com um palitinho na boca, na rede e morreu porque engoliu o palitinho, entendeu? Uhum. Não é o normal isso aí. Mas existem casos, tal, isso aí está te impressionando, tal. A gente recomenda, né, que você fique em casa para, né, deixar isso passar. Nunca podemos fazer disso uma ordem. Nunca Uma podemos fazer disso normativa. uma Perfeito. normativa. Agora Prender quem ficou sai na perfeito. rua. Esse é o ponto. Prender quem sai na rua. Né? É. Prender quem sai na rua. Porque o cara. Eu fiz o cálculo racional. Eu sentei, eu pensei, pesei prós e contras e decidi sair. E aí? O que o Ibanez tem a ver com isso, daqui do DF? O que o Moisés tem a ver Sim, com pelo isso? amor de Deus. Né? O que A minha mãe tem 65 anos também, e eu fui no mercado fazer compras para ela agora, inclusive. Eu Uhum. não levei ainda as compras, vou levar as compras aí, vou deixar no hall de entrada do prédio. Ela vai pegar as compras, ele vai subir. Eu entendo isso. Mas não Exato. tem porquê. Eu, Ítalo, tenho 33 anos. Minha mulher tem 29, certo?
Nós estamos aqui em casa, não há o porquê, o motivo, razão, circunstância, eu sair daqui, de eu não sair daqui, eu ficar confinado na minha casa e não poder trabalhar. Me parece óbvio isso aí. O natural, a lei natural me leva a isso aí. Uhum. Exatamente, exatamente. Né? Então, o problema de tudo isso, na verdade, é que é o seguinte: eles estão, desculpa a expressão, eles estão cagando para a segurança, Sim, para a saúde pública. Né? Se sim. o Dória tivesse qualquer tipo de pensamento em relação a isso, teria proibido o carnaval, mas não fez. Não Sim. fez, né? Então, assim, como é que você quer que a gente leve isso a sério? Não tem E como outra levar a coisa, sério. e eles estão falando o seguinte, né? O Witzel, né? Usando o argumento, e a imprensa usando o argumento também o tempo todo, né? Ah, porque nós temos que ouvir as determinações da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Quais Ah, determinações? Deus. Quais exatamente? Qual Aquela lá dialética? atrás, parabenizando a É. China por ter contido já o vírus. Aham. Aquela um pouco depois dizendo que o vírus não passa de pessoa para pessoa. Qual a determinação A da da quarentena OMS? total ou aquela que o povo tem que trabalhar? É, entendeu? E Tem umas outra, 5 narrativas diferentes, né? exato, exato. Tem umas 5 coisas narrativas. A OMS falou já umas 5 coisas nos últimos 6 meses, entendeu? E estão achando que aquilo ali ele tá pontificando, como se fosse o Papa. Ah, tenha essa paciência. Ô, Ítalo, e outra coisa, Ítalo. Quem é que sabe o nome do cara, o dono da OMS? Onde é, como diz o Orlando, onde é que o cara mora? Quem é que botou o cara lá? Ele foi eleito por quem? Quem disse que ele sabe mais que todo mundo? Qual foi o critério usado para esse cara ser escolhido? Meu Deus do céu. Tá, eu vou dizer para Quem você, é que não sabe que esses caras aí estão em favor de um globalismo desenfreado? eu vou dizer o seguinte: muita gente não sabe, de fato. Muita gente não sabe, porque não sabe. Muita gente não sabia quem era Tedros Adhanom até Sim, umas semanas atrás. Eu vou contar para vocês quem é Tedros Adhanom, tá? diga. Tedros Adhanom ele foi ministro ministro do Interior e ministro da Saúde da Etiópia, membro do Partido Comunista da Etiópia, Uhum. tá? E foi responsável pela ocultação de 2 epidemias. Agora não lembro qual era a doença na época, É, mas eu pela fiquei sabendo disso aí. ocultação de 2 epidemias, né? Então, meu filho, pega o seu banquinho e sai de mansinho. O cara não tem, Não vem dizer bobagem. não tem moral para falar o que tá falando, entendeu? Não tem Exatamente. moral para fazer o que tá fazendo, nem tá na posição que tá agora. Parabéns ao Japão. O Japão fez tá encabeçando aí um movimento para tirar o cara de lá, entendeu? Então pronto, né? Então pronto. Uhum. É. Italo, eu vi uma abordagem interessante do príncipe Luiz Felipe, deputado. Ele estava citando o pessoal dos Estados Unidos e ele falava o seguinte, que é muita desinformação, inclusive, que vem de lá para cá, né, da mídia norte-americana. E uma delas é do prefeito de Nova York e o governador de Nova York. O prefeito de Nova York não é um comunista bravo, todo mundo sabe Uhum. quem ele é. Né? E o governador do Nova York não é um comum naquele clássico, mas é aquele social-democrata que nós já sabemos aí, meio isentão. Uhum. Os caras fizeram o seguinte: Nova York é um dos locais onde mais passa gente no mundo por dia, certo? Entre aeroportos, rodoviárias, porto de não sei o que lá, enfim, tudo quanto é tipo de coisa em Nova York passa, perfeito? Passa muita gente. Eu até entendo um confinamento maior na cidade de Nova York, mas agora o tiozinho que planta milho, certo? Uhum. Dentro do estado de Nova York, na periferia de Nova York, ele tem que ser levado a mesma restrição do cidadão que mora na capital de Nova York, na cidade de Nova York, onde o fluxo intenso de pessoas e, por consequência, o vírus chinês é mais intenso, a resposta, ô Ítalo, para essas coisas não te parece óbvia que tem que ser uma abordagem para esse cara e uma abordagem para esse outro cara? Aí na onda disso aí, se os governadores realmente estivessem pensando no isolamento seletivo aqui, etc., não ficariam entre eles dizendo que tem que ter quarentena total. Ah, eles querem autonomia para quê? Para dar quarentena total ou para dizer que o Estado é diferente do outro? Né? Que Exato, história é essa? Aqui em exato. Criciúma não tem nenhum caso. Em Santa Catarina tem uma morte de um senhor de 86 anos com 4 comorbidades. Por que está todo mundo em quarentena? Aí Tá eu me tenho que entendendo aguentar, que situação? aí eu tenho que aguentar uns tipos que nem aquele André Guedes lá, o cartunista, né? Sei, sei, Vim sei. falar, vim comentar comigo o seguinte: você está falando que essa história de que só
Só velho e doente morre, né? Só velho e pessoas já frágeis morrem. Isso aí é porque você não liga para elas. Assim, Ah, meu Deus do céu. Essa o turma perdeu a animal cabeça, né, cara? Perderam o é, juízo, né? o- é justamente tratando, entendendo quem é o grupo de risco que você pode ter uma estratégia que leve isso em consideração. Porra, quanto IQI é preciso pro cara entender isso? Deus do céu, cara. Os caras pensam tão bem pra tanta coisa, né? Mas chega numa situação dessa aí, o nego fica histérico, não sabe onde é que se enfiar. Porque eu não acho que é má intenção, tá? Não acho que é má intenção, não. Eu acho que realmente falta alguma coisa pra esses caras. Falta um pouquinho mais Não, de ciência política, de estudo, sei lá. olha, Lucas, Ou é canalice misturada, né? Como diz o professor, é, é canalice misturada com burrice. quando a canalice mistura, ninguém fica burro por boa intenção, mas por desamor à verdade. É Tá? verdade, é verdade. Toda burrice autoimposta tem um quê de canalice. É, o Né? professor Lavo sempre fala, a Então, gente tem que obedecer, porque é isso aí mesmo, não adianta. é, exatamente. Peraí, só um segundo. O que que foi, Alan? Eu tô Quem que ao vivo fala que é aqui, o. segura aí. Diz que Não, tá ao vivo com a gente, eu tô esperando por ele amanhã. ninguém fica burro por. Como é que eu falei mesmo? Ninguém fica burro Ninguém só fica por ser. burro. Tem que ter a canalice, é Ninguém falta fica, de amor à verdade. ninguém fica burro por boa intenção, mas por desamor à verdade. Eu tô falando aqui É com o isso Alan, mesmo. tá me ouvindo aqui. Eu acho que o Alan vai estar com a gente amanhã. Eu vi quando eu cheguei Isso. contigo, foi hoje. Vocês, Ah, vocês é? aí têm dado a melhor informação, cara, e por isso, então, e desde já eu já te agradeço, cara, porque a gente sabe quão difícil é fazer o tipo de jornalismo que vocês fazem. Eu tive aí 2 vezes no escritório de vocês. Eu sei quão duro é, cara, ficar aí confinado e receber uma ajuda aqui, uma ajuda ali, tem que fazer o. Vocês passaram o final de semana inteiro gravando o Povo no Poder, né? Uhum. É muita coisa para se fazer. Tem pouco quadro humano conservador para a gente ter como opção. E no fim vocês ficam ainda atendendo a gente, atendendo o pessoal que é aluno, que está junto, que está perto, né, e que precisa Tamo também dar junto, uma meu velho. resposta à base, né? A Com nossa, certeza, com a nossa certeza. militância aqui, então, é uma militância boa, consistente, mas é aquele pessoal que está um pouco longe de Brasília, está um pouco longe da informação real e ainda às vezes assiste alguma coisa que não é correta. A gente fica responsável por estar perto de vocês, tá trocando essa ideia com vocês aí simultaneamente, geralmente quase todo dia a gente tem conversado com essas pessoas para que chegue para nós, pelo menos, o Ítalo, aquele bolo de informação mais consistente, o ninho mais real, né? Para que Uhum. aí sim, pelo menos uns 10, 15 loucos aí, faça algum barulho aqui em Santa Catarina, na região. Esse é o nosso tipo de situação aqui. É isso aí. Tem que ser, é por aí mesmo, cara. Por aí mesmo. O Terça Livre começou com 4 caras, né? Absolutamente que não se conheceu pessoalmente, né? E tá aí hoje que o que é hoje, graças a Deus, né? Modéstia à parte, fazendo um bom Sim, trabalho, né? sim. E mas com 6 anos depois. Então, assim, é só persistência, ter uma determinada determinação. A gente fala muito disso no nosso curso, né? O Povo no Poder. Sim. Ô, Ítalo, e uma coisa é certa, né? Quantas vezes você já pensaram em fechar as portas aí, mandar todo mundo pra casa do caramba e tocar o terror, né, meu? E foda-se o resto, né, cara? É bem assim, né? Nossa Senhora, demais, demais. Várias vezes, várias vezes. Várias vezes, né? Ver situações assim, que a gente tomava uma rasteira, a gente estava indo bem, de repente o YouTube ia lá, cortava a gente, né? E toda vez parecia que nada que a gente fazia ia para frente porque cortavam, né? Mas a gente sempre conseguia superar e ir para frente, né? Então é isso que eu falo para vocês, pessoal aí de Santa Catarina, né? Tem gente que está nos ouvindo aí, talvez não seja de Santa Catarina, seja de outros estados, né? A galera de fora Mas aí nos assiste. nos seus respectivos estados, né? Juntem-se com pessoas que vocês acreditam que compartilham os valores com vocês, e mesmo que seja uma ou duas pessoas, é sempre aquele movimento, né? Vem 10, fica um. Vem mais 10, fica mais um. Vem mais 10, fica mais um. Você vai fazendo esses movimentos várias vezes de expansão e retração, a hora que você vai ver, você vai ter um exército na sua mão, né? Sim, Então, sim. não parar, não precipitar e não retroceder. É muito importante ter isso em mente, inclusive ou principalmente no momento como esse. Sim. Então, nós vamos abrir uma pergunta aqui. Se tiver alguma pergunta aí, pessoal, se já perguntaram também, fique à vontade. Nós temos mais 10 minutinhos para a gente matar essa live com o Ítalo. Amanhã ou quinta deve estar o Alan com a gente. Hoje à noite ainda, Ítalo, também, se tu quiser acompanhar aí,
depois do terço, sei que está descansado aí depois, mas o professor e promotor, o Léo Jardim, do Band Idolatria e Democídio, vai estar com a gente 22h30 aqui numa live, né? Escreveu o Que livro. bacana. Eu tenho o livro, até aqui o livro aqui dele, né? O livro dele está aqui. O pessoal que já acompanha o livro do Léo Jardim e do Diego Pesci. 10h30 a gente vai tá com o Léo, o autor desse livro, para falar um pouco da parte jurídica disso tudo aí, esse desencarceramento, etc, né, Ítalo? Que é uma coisa importante também, passou meio que batido isso aí, né? Você passou meio que desapercebido, a galera foi deixando, mas o nego tá na rua aí. Pois é, pois é. Ítalo, estão perguntando aqui Tranquilo? como é que tu conheceu o Alan. O Alan foi assim, eu conheci ele pessoalmente, o terceiro já tinha 1 ano e meio já. Sim. Um ano e meio. Então, eu não conhecia o Alan pessoalmente quando a gente fundou o Terça Livre. Eu conheci ele pelo Facebook. Eu adicionei ele no Facebook, eu não me lembro agora como é que foi a situação. Mas a gente começou a se aproximar quando eu comecei a fazer umas traduções para ele. Eu falo italiano, né? E eu comecei a traduzir para Sim. ele alguns textos de teologia, principalmente para um blog antigo que ele tinha, né? Mais voltado para filosofia, teologia, essas coisas, né? Sim. E aí nós fizemos um primeiro hangout uma vez, fora do Terça Livre, quando eu tentei explicar para ele como é que funcionava o hangout, que eu já tinha feito com os amigos anteriormente, e a gente começou a se aproximar, começou a se falar pelo Skype e tal, até que um dia a gente fez, né, um primeiro hangout que virou o Terça Livre. Foi assim, Que massa. e foi um Eu hangout que a lembro gente do fez. começo do terça, o terça era bem simplório, assim, né? Era Uhum, boa de bem, informação como é hoje, bom de informação como é hoje, mas era sem estrutura nenhuma. Era vocês ali no hangout, dos seus quartos, tá, do seu escritório. Era legal exato, também. exatamente, Outra era pergunta bem simplório. aqui. Outra pergunta aqui. Tem Diga lá. não sei se está sabendo, a menina que falou, tem um projeto para um projeto no Congresso para se montar um comitê para acompanhar as decisões do Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro avisou. Vocês estão sabendo disso, não, Ítalo? Não chegou para mim essa informação ainda, eu vou dar uma pesquisada. Sim. Bem, Outra bem. pergunta aqui também, Ítalo, é que o pessoal está querendo saber como é que faz para processar toda essa imprensa, toda essa gente que está causando histeria. É difícil, né, processar todo mundo, mas processa quem dá, né? Processa É, quem vai. exato, exato. A gente está processando todo mundo aqui em Terça Livre. Sim. Citou o Aham. Terça Livre de um jeito enviesado, a gente processa, Aham. né? Então, Ó, o Valdir aqui diz o seguinte, ó. Hoje peguei a lista deu uma ideia boa. Peguei a lista de deputados estaduais para ligar amanhã de manhã. Isso é uma ótima ideia. ótima ideia, Ótima ideia. ótima ideia. Também faz todo sentido. Mas tem que ir lá também, né? É. Tem Ou que ligar, presencial. mas não pode deixar de ir lá também. Sim. Outra aqui, então. Ito, acredito que o Doriana não vai aguentar a pressão. Na próxima semana ele vai liberar. O que você acha? Não sei se na próxima semana, mas eventualmente eles não vão conseguir aguentar muito tempo, não, sabe? Porque a coisa vai começar a escorrer pelos dedos, entendeu? Sim. A coisa começa a escorrer pelos dedos, o nego começa a desobedecer e chega uma hora que mesmo o agente lá na ponta, né, que seria em tese o responsável por fazer cumprir a lei, o cara também não vai, né, não vai querer Não tem cumprir a como, né? lei. É, O PM não vai ficar dando porrada no cidadão comum trabalhador, né? Então, exato. Não, e o PM tá faltando pro PM também, né? claro, Vai lógico. começar a E faltar pro daqui a cara pouco vai também. faltar. Daqui a pouco vai Exato, faltar. Mais ainda. exato, Ó, uma sugestão que exatamente. o Felipe Barros deu aqui, a gente fez a live com o Felipe Barros também, foi um horário. Ítalo, que geralmente a gente faz a nossa live Uhum. 22h30, 23 horas, depois do programa Terça Livre. Ah, sim. Propositalmente, porque o nosso público é o de vocês. A galera migra direto para aqui para a live, tá bem legal isso aí. Agora, claro, o horário desse aqui, tem muita gente que está trabalhando, inclusive. Então, Uhum. o pessoal viu essa live do Felipe Barros aí, 22h30, foi anteontem, eu acho. E olha a sugestão aqui que deu. E isso aqui foi, a gente já conversou. Como podemos denunciar o Witzel por abuso de autoridade, conforme sugeriu o Felipe Barros? Porque o Felipe Barros sugeriu para que a gente fosse lá e Uhum. realmente entrasse com pedido de abuso de autoridade. Né? Mas sendo o Witzel tem que ser impeachment, correto? Sim. É o melhor caminho, na minha opinião. Impeachment, qualquer um pode entrar. Eu sugiro que Sim. vocês consultem um advogado, né? Uhum. Os grupos aí organizados consultam advogado e façam a impetração. Uma vez feita a impetração, o
presidente da Assembleia Legislativa dos respectivos estados pode Sim. ou não colocar para votação. É a mesma coisa que acontece no Congresso, né? Ih, tá acabando minha bateria aqui. Não, é a mesma coisa que acontece no Congresso, né? Então, vocês têm que fazer pressão nesse cara para botar. Ele pode sentar em cima do negócio, entendeu? Claro, Pode sentar em claro. cima ali. Deixa eu Aham. ir para carregar. Tá. Vamos continuar. Então, tem mais algumas aqui. Ó, o cara elogiando o trabalho. O trabalho de vocês é essencial. Eu estou começando um projeto agora. Precisamos de mais pessoas que se levantem em prol da verdade. Isso é o que a direita tem que fazer, né, então? Até gostaria que tu comentasse um pouquinho disso aí. A direita precisa se organizar. E agora, Heitor? É só comprar o curso Povo no Poder ou podemos fazer mais alguma coisa aqui? Bom, no curso do Povo no Poder eu vou te explicar certinho o que você tem que fazer, né? Eu e o Alan, Claro. né, nós vamos explicar direitinho o que são meios de ação, né? Sim. As opções que você tem realmente, como identificar os seus meios de ação, né? Tudo isso daí. Agora, a única coisa que eu posso sugerir para vocês é o seguinte: não desistam, né? Não Uhum. desistam, porque assim, qualquer ação. A primeira coisa, eu vou dar um spoiler da primeira aula do Eu curso, ia tá? pedir para tu fazer o jabá. Faz o jabá, por gentileza. Então vamos lá, www.opovonopoder.com.br. Mas vou dar um spoiler para você. A gente explica na primeira aula do curso, né, que é introdutória, evidentemente, né, que um dos maiores problemas para quem começa ações, né, de políticas, de qualquer natureza, pode ser uma militância específica, né, pró-armas ou pró-vida, né, Sim. ou militância conservadora de modo geral, né. Opa. Um dos maiores problemas é você querer usar só recursos que são top, né? Então, assim, eu quero fazer um canal, por exemplo, como o Terça Livre. Vou mostrar um pouquinho para vocês como é que está o Terça Livre hoje. Isso aqui é o nosso estúdio aqui, né? Que Uhum. é o computador, né? Muito daqui vocês já conhecem já, né? Mas É tem uma ali. bagunça danada. Eu já fui uma Ah, bagunça desgraçada, mas é legal demais. É mas temos raiz. aqui bons equipamentos aqui agora, né? É Mas a gente muito bom começou, equipamento. Realmente é muito bom. mas a gente começou e ficou por anos com o quê? Com webcam e computador, entendeu? Com webcam e computador, tendo pouquíssima audiência, né? Hoje em dia a gente bate aí, né? Tem dias em que a gente supera inclusive a Jovem Pan, né? Sim. E estamos crescendo, né? Estamos batendo aí 14, 15 mil ao vivo simultaneamente, né? Então, assim, Sim. começamos com 3 pessoas, né? Então, um dos maiores problemas é justamente você eleger só métodos, só os meios extraordinários, utópicos, né? Não, enquanto não Sim. tiver uma câmera 4K, enquanto não tiver um puto de um computador, eu não começo o meu programa, não começo o meu canal. Você não vai começar nunca, meu filho. Vai começar Um nunca. exemplo é o Bolsonaro, né? O Na maior eleição exemplo é o agora. Bolsonaro. O maior exemplo é o Bolsonaro, justamente, Eu né? vi, cara, ninguém Então, me contou. O Eduardo tinha mandado a foto no grupo ali. Ele só com um celularzinho, era um iPhone, eu acho que 5 aí, os 4 ou 5, que era um iPhone 5 assim, simples, com um negócio de luz em cima, tipo como se fosse uma. Nem era profissional, e o Bolsonaro sentado assim atrás uma janela assim normal e toca a ficha, né? uhum, Começaram a fazer ali a campanha. exato. Deixa eu Deu. ver o meu Instagram sem querer aqui. Po- Então, Vamos, Vitor, vamos esse, seguir? esse de vocês, vamos seguir. O Povo no Poder é muito bom, a galera está comprando, a gente tem falado bastante no nosso canal aqui. Ítalo, uma coisa importante também que a gente está fazendo aqui, até eu vou falar isso para ti, até chamei o Alan no privado, falei o seguinte: nós vamos começar nós acreditamos que hoje, dentro dessa pandemia, o Terça Livre é o que tem dado a melhor informação. A gente está percebendo isso, analisando outros canais, claro. Tem visto o Bernardo, Evandro, a galera toda tem feito um bom trabalho. Mas vocês, como tem mais tempo de programa, fica muito bom, fica gostoso de ouvir, bastante informação. Nós vamos transmitir o Terça Livre noturno todos os dias. A partir de hoje, vamos começar a transmitir o Terça Livre noturno nas nossas páginas, porque nós aqui somos palpiteiros também, essa é a verdade. Vocês têm informação aí já mais robusta, tem as fontes, né, Heitor? Nós vamos transmitir para dar Uhum. uma luz para essa galera que de repente está passando na nossa página. Pega ali, começa a ver, vai direto para a página do Terça Livre, manda o pessoal ir para a página lá, para vocês também ter a audiência de vocês e a galera ficar informada.
É aquele benchmark, né? Uhum. Se o cara tem um bom marketing, tem que aparecer mesmo, né, Neito? Exatamente, exatamente. Perfeito, valeu, cara. Tem mais perguntas aqui, tem umas perguntas interessantes aqui que eu tô vendo. Você Pega aí, dá pode falar. Eu licença? também tô vendo aqui, mas pode ver. Agora esqueci, perdi aqui. O cara perguntou por que o nome Terça Livre, né? O nome Aham. Terça Livre, deixa eu ver, aqui o RF Peixoto, né? O nome Terça Livre é pelo seguinte, a gente começou, o primeiro hangout que a gente fez foi numa terça-feira. E era o dia que todo mundo tinha livre para fazer. Eu estudava, né? O Alan trabalhava, né? Enfim, a galera trabalhava e era o dia que todo mundo tinha livre para fazer. Então a gente achou que ia ser só uma vez por semana. Pensamos realmente nisso, né? Fazer um programa semanal e ficou terça livre. Basicamente ficou terça livre, né? Por causa disso. Legal, Agora ficou marcado, né? ficou, Legal. ficou marcado, ficou marcado. Mas é bom, a gente pensou em mudar várias vezes, né? Mas a gente pensou assim, não, mas primeiro que já marcou, já pegou já essa coisa do terça Hum, livre, né? É uma coisa que não já dá de mudar tá, mais. não dá para mudar mais. Não, mas também fica bacana, né? Eu vejo assim, é uma amostra de como a gente começou de maneira despretensiosa. Porque a gente começou achando que era só na terça-feira que a gente tinha, um bando de moleque tinha para fazer as coisas ao vivo. Entendeu? Aham, Só na terça-feira. É a terça-feira que a gente tem livre, né? O resto é tudo ocupado. aham. Então, mostra como é uma marca da origem, né? Que fica no projeto para sempre. Claro, claro. Pessoal, a gente vai chegando ao final aqui pô, tivemos um pico aí de 50 pessoas ali. Para esse horário, para nós é muito bom. Geralmente, o nosso pico aí, chegamos com o Bernardo a 800 pessoas, 800 e poucas aí no dia à noite, era 11 da noite. Nosso pessoal Bacana, realmente bacana. vem depois de vocês. Mas, então, eu já vou te agradecer aqui, cara, e dizer que nós Obrigado. estamos juntos aí. Espero que tu possa, pelo menos aí, de repente, uma vez por mês, estar com a gente, enquanto durar esse período aí de pandemia, para nos manter Uhum. informados, além do canal Terça Livre. Claro, claro. Não, com certeza, cara. Me chama mais vezes. Hoje eu não pude, Sim. realmente, assim, nos últimos dias eu não estou podendo participar depois do boletim, porque eu começo a trabalhar 8 horas da manhã e eu termino mais ou menos às 11 da noite, Sim, né? foi o que o Então, Anderson falou também do Ala, porque fica difícil esse horário tão tarde. Então a gente está analisando ver uhum, o que é melhor para vocês, para que a gente possa dar informação. Essa live, Ítalo, ela foi muito boa, muito técnica ali nos primeiros 40 minutos. Tu explicou essa questão da histeria, da informação, do uso político. Ela está gravada, nós vamos soltar no YouTube e vamos mandar para vocês aí e também no nosso canal do YouTube que a gente começou agora. Começou aí faz alguns dias, estamos já com quase 600 inscritos, a galera está pegando junto aí para bacana. a gente transmitir. Beleza, Ítalo? Bacana, então. Deus te abençoe, Sucesso para cara, tá? vocês. Valeu, amém. Até a noite no canal aí, tá? Nós estamos juntos. Abraço, obrigado. Falou. Pessoal, obrigado pela participação de vocês também aí. Deus abençoe vocês todos. Falou, Ítalo. Falou.